Gênesis 6, do verso 1 ao 8, nos diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Ele está se referindo aos gigantes, já para explicar o que eram esses gigantes. Não são antigos astronautas ou essa baboseira que tentam dizer e até utilizar Gênesis aqui. Muitos dão à luz a heresias até estranhas demais à fé, até alienígenas, por conta desse texto. Dizendo que os anjos meio que se misturaram com as mulheres e nasceram semideuses. Nada disso é dito aqui. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Novamente, ele está explicando a natureza desse arrependimento. O que ele quer dizer por arrependimento do Senhor, que vamos ver ao longo da exposição também. Especialmente o final do verso 6. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, vamos ler juntos? Noé achou graça diante do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, pode passar para a próxima tela aí, os irmãos. Nós estamos diante de um texto que nos revela uma decisão minimamente apavorante da parte de Deus. A deliberação do Senhor é basicamente de fazer desaparecer da terra, da face da terra, o homem que ele havia criado. A deliberação é tomada em face do avanço generalizado do pecado, da maldade no coração do homem. A iniquidade dos filhos de Eva e da serpente somente aumentava. A civilização setita, os descendentes de Sete, era marcada outrora pelo culto a Deus, a guarda do sábado, pelos sacrifícios ao verdadeiro Deus e por situações em que pregadores propalavam a palavra do Senhor, pregadores como Enos, como Enoque e o próprio Noé, que as Escrituras vão se referir a Noé como pregador da justiça. Noé é caracterizado desta maneira, pregador da justiça, não um mero construtor de uma arca. Os cainitas, filhos de Caim, eram proliferadores da violência, da poligamia e toda sorte de crueldade. E aí pode passar para a próxima tela. Nós temos a chamada mistura das linhagens. Versos 1 e 2 vão relatar a respeito dessa mistura. À medida que houve a multiplicação sobre a face da terra, essas duas civilizações, os cainitas e os setitas, se misturaram, começaram a se relacionar. Talvez por questões comerciais, inicialmente, tratados de paz, trocas de conhecimentos e de tecnologia. Então isso foi inevitável, isso aconteceu como acontece hoje. Porém, essas diferenças étnicas, morais, religiosas, elas foram sendo reduzidas com o passar do tempo, de modo que você não via diferença entre um cainita e um setita. Era a mesma coisa. O nosso país é um país muito aberto a diversas civilizações, com toda a sua carga cultural e religiosa. Hoje eu estava na feira
e havia uma muçulmana, e eu sabia por que ela era muçulmana. Ela estava com a burca, bem ao meu lado assim. Rafael ficou olhando assim, eu tomara que esse menino não fale nada. Fiquei preocupado. Graças a Deus ele ficou calado, das raras vezes. Mas nosso país é aberto. E você consegue perceber essas diferenças, às vezes no olhar dela, numa maneira como se veste, no ritmo de vida de um vizinho, que tem ali costumes diferentes dos seus. Mas veja que o problema não foram as questões comerciais, os tratados de paz, a troca de conhecimento e de tecnologia, mas o problema foi o chamado sincretismo religioso, a mistura das crenças. É aí que a coisa ficou difícil. E aí, isso desembocou na corrupção do verdadeiro conhecimento de Deus. Aí que temos um problema grave. A ira de Deus vem sobre a face da terra porque essas maldades perpetradas ou realizadas por toda aquela civilização era decorrente de uma ignorância e de um não desejo de conhecer ao verdadeiro Deus. Mas Deus é apenas mais um. É mais uma alternativa. Nós adoramos a Yahvé, mas adoramos a Moloque, mas adoramos a Baal. E qual é o problema? Isso tem um perigo enorme. As filhas dos homens são as filhas de Caim. Tá? Os melhores comentaristas vão dizer isso. Talvez, e ele caracteriza que essas filhas dos homens eram mulheres formosas. Moisés diz que eram mulheres bonitas. E aí, pensando a respeito disso e pesquisando, será que as mulheres setitas não eram bonitas? Elas eram bonitas também. Mas talvez as cainitas se vestiam de forma mais sensual, provocante, eram mais atrevidas, eram mulheres mais disponíveis, mais fáceis do que as mulheres setitas. Elas pareciam mais bonitas do que as filhas de Deus. Lucas, capítulo 3, verso 36 a 38, especialmente o 38, quando ele fala da descendência ali, ele diz que Adão era filho de Deus, fazendo já uma distinção das linhagens. Portanto, essa expressão filhos de Deus, aqui nessa passagem, e ela está conectada a todo esse contexto próximo e remoto que nós já vimos até aqui, desde Gênesis 1, com essa questão da teologia das linhagens, os filhos da mulher, os filhos de Deus e os filhos dos homens, os filhos de Caim. Então não tem nada a ver com anjos. Não foram anjos que desceram e tiveram relação com as mulheres para produzirem os chamados semideuses. Tem teologias amalucadas disso daí. Ou pior, os antigos astronautas. Nada disso. Querem utilizar a Bíblia de forma errada, descontextualizada. Meus irmãos, do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, muitos vão dizer que surgiram os nefilins, os chamados gigantes ou anomalias, mas vejam que os nefilins existiam antes desse relacionamento. Antes, com esse relacionamento se proliferaram os nefilins. Não faz sentido pensar que os filhos de Deus eram os anjos, porque o próprio Senhor Jesus disse que os anjos não se casam e não se dão a casamento. O Senhor Jesus quem disse isso. Os anjos, portanto, são seres assexuados. Então não cabe esse tipo de interpretação aqui. Os setitas, os descendentes da mulher, da santa semente, eles foram movidos por luxúria e não por aquilo que eles haviam aprendido do Senhor até aquela altura. Não procuraram ajudadoras que lhe fossem idôneas, mas se deixaram levar simplesmente pela paixão. Estou apaixonado. Pode ser um grave problema isso daí.
E você que conhece pessoas, lida com pessoas, às vezes a pessoa está casada e está apaixonada, só que não pelo cônjuge. Problema grave a ser tratado. A paixão dura pouco. E a paixão te leva a cometer desatinos, loucuras, e a ultrapassar, a pisotear princípios que um dia você abraçou, e vai te levar à traição do Senhor, à traição do cônjuge. E numa traição, não é só a traição ao cônjuge, você trai os seus filhos, você trai os seus amigos, você trai muita gente, movido por uma mera paixão, uma tola paixão. E veja que nós chegamos a esse estado aqui por conta da paixão. A paixão dos setitas pelas cainitas. Foi essa paixão descomedida. Mesmo padrão de Adão e Eva. Eles viram a beleza do fruto, que o fruto, a árvore era boa, o fruto era bom para se comer, eles tomaram para si e comeram. Esses homens viram essas mulheres, tomaram para si e se casaram com elas. Ponto. Mesmo padrão. O fato é que esses casamentos, irmãos, eles haviam se constituído em uma grave ameaça à linhagem da esperança. Muitos não entendem por que Deus mandou um dilúvio e matou tanta gente, até mesmo os animais. A nossa salvação aqui estava em jogo. O nascimento do Redentor estava em jogo. Algo muito mais além do que as contingências daquele momento, daquela situação e do próprio pecado. Muitos diriam, pastor, mas hoje há civilizações que pecam talvez muito mais. Mas Jesus já veio. A obra já está consumada, tetelestai, está consumado. A maldade vai aumentar, até o cálice da ira derramar. Não virá mais dilúvio, foi o que o Senhor disse. Foi a aliança que nós vamos ver mais à frente, não virá mais dilúvio. Mas aqui, nesse contexto, havia uma ameaça à linhagem da esperança. Essas mulheres tinham os seus deuses, tinham a sua visão de mundo, e no final das contas, eram elas quem iriam criar os seus filhos. Eram elas. Meus irmãos, até hoje é assim, pela omissão dos homens. E nós temos labutado, trabalhado com os homens da nossa igreja a que assumam a sua posição de liderança do seu lar. Tem que partir do homem a liderança, o ensino, a condução, mas na prática, lamentavelmente, nós sabemos que não é assim. Temos muitas mulheres guerreiras, e não num sentido feminista, porque são guerreiras mesmo. Porque na omissão dos seus maridos, elas tiveram que educar os seus filhos. E muitas mulheres crentes, maridos crentes, que são praticamente uma peça de ornamentação do pior gosto possível. Infelizmente, eu falo porque eu sou homem, então eu posso falar à vontade. É preciso que se assuma. Então, na prática, essas mulheres, quem iriam educar os seus filhos, e essas mulheres eram cainitas, elas não temiam ao Senhor. Meus irmãos, uma das lições que nós depreendemos aqui, desses primeiros versos, é que essa concepção, essa ideia da igreja se juntar ao mundo para evangelizá-lo, é desastrosa. A igreja não precisa assumir a forma do mundo para evangelizá-lo, se tornar algo simpático ao mundo, não. O evangelho, naturalmente, é contra a cultura. Uma hora vai colidir. Não há simpatia, não tem como ser simpático com certas questões. E nós vemos que há igrejas, até mesmo presbiterianas, esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, até mesmo presbiterianas, que estão aderindo às formas mundanas, pintando as suas paredes de preto, os seus tetos de preto, iluminando o palco, porque não é púlpito, é palco, soltando fumaça, climatizando de maneira que as pessoas tenham uma experiência sentimental que possibilite um controle ou a tomada dos arreios daquela pessoa e não leve aquela pessoa a meditar e a ser confrontada em relação ao seu pecado.
Os pastores da antiguidade certamente não aprovariam esses bancos. Eles estariam reprovados. Porque são bancos confortáveis. Tinha que ser banco duro. Para doer a coluna. Para que você não durma enquanto a mensagem é pregada. Exatamente isso. Mas veja que não é uma questão do banco acolchoado. A igreja não precisa ser simpática, ela precisa ter o evangelho. Ela não precisa ter um relacionamento amistoso para que de alguma maneira você leve. Uma hora você vai ter que levar. E você vai ter que confrontar. Houve uma situação aqui na igreja de um moço que ia em paradas gays. Tocava domingo de manhã e ia na parada gay à noite. Comercial. E aí me contaram, e eu achei aquilo um absurdo, claro, fui conversar com ele. E assim, de uma forma muito, eu diria, inadvertida, eu parei no meio de uma parada gay. Já pastor. Eu fui comprar um lanche depois do culto, estava ainda meio vestido, que eu não vou de terno, e de repente eu vi um pessoal muito alegre, umas coisas estranhas, um trio elétrico aqui na comercial, me vi no meio da parada gay. Aí eu entrei logo no estabelecimento, comprei o lanche e saí dali, meu Deus do céu, se alguém tira uma foto desse desastre. Sempre tem uma câmera, né? E esse moço ia, mas não de forma inadvertida, ele tinha uma motivação por detrás disso. Ele, pastor, estou fazendo um curso. Nesse curso eu tenho vários amigos gays e o homossexual sofre violência, discriminação, etc, etc. Eu falei, sim, claro, há uma certa discriminação, violência. E eu falei para ele, mas você sabe que nós somos contra qualquer tipo de violência a qualquer tipo de pessoa, independente da orientação sexual dela, independente de qualquer... Nós somos contra qualquer tipo de violência, você sabe, né? Sim, pastor, sei. E eu me compadeci deles e, assim, eu quero lutar por eles. E é claro, como pastor, a gente tem que fazer aquelas perguntas diretas, né? Você é gay, essa coisa toda. Ele negou prontamente que era gay, né? E disse que a razão pela qual ele iria às passeatas aqui em Taguatinga tem, os irmãos sabem, muitos sabem que tem, né? Geralmente domingo tem. Eu fiquei sabendo infelizmente, entrar numa situação dessa, numa fria dessa, e pela situação desse moço. E aí, na nossa conversa, não é nem por isso, porque o que tem a ver com isso daqui? Falei, na sua amizade com, digamos, seus amigos homossexuais, você já falou para eles que a orientação deles, de alguma maneira, não está de acordo com aquilo que Deus criou? Você já os confrontou? Não, nunca. Falei, essa amizade não serve para nada. Para nada. Você, na verdade, está indo para lá, para o outro lado. E foi o que aconteceu. Ele não é gay. Tá? Mas, meus irmãos, não adianta querer tomar a forma do mundo para evangelizar. Uma hora o evangelho vai ter que ser apresentado, ele vai confrontar, ele vai incomodar. Aquela inimizade que Deus colocou entre a semente da mulher e a semente da serpente, agora se torna amizade, agora se torna aliança. Agora se torna pacto. Gênesis capítulo 3, verso 15, proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então há uma ameaça aqui. Pode passar para a próxima tela, por favor. E daí no verso 3, nos é apresentada essas fortes deliberações da parte do Senhor. E aqui nós vemos uma drástica redução da vida humana naquele contexto especificamente. Pessoas que viviam 600, 700, 800, até 900 anos, elas iriam viver naquele período 120 anos. Até 120 anos. Dessa profecia dada por Deus a Noé, eles teriam 120 anos para se arrepender. É exatamente isso.
O Senhor diz que o meu espírito não agirá mais. O espírito do Senhor, desde Gênesis, agia nos corações das pessoas por meio da pregação da palavra, embora não tivesse a revelação escrita. Mas Noé era pregador da justiça, da palavra do Senhor. Sete, Enoque, Noé. Ou seja, o Espírito não agirá mais no homem, e o Senhor fundamenta isso, porque o homem é carnal, ou seja, o homem é como os animais, voltados para a satisfação de seus desejos. Eles eram irremediavelmente perversos, rebeldes, desobedientes, arrogantes em relação a Deus. Em Gênesis capítulo 11, versos 10 a 24, vai ser um dos últimos textos que nós vamos expor, fala-nos da geração pós-diluviana, que viveram mais de 120 anos. Como eu disse, os 120 anos mencionados aqui, era um tempo para aquela geração pré-diluviana se arrepender. Noé, sem dúvida alguma, foi o grande pregador desse período. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro diz que Noé foi o pregador da justiça de Deus. E aí eu quero que nós leamos um texto. Eu vou ter que entrar em algumas situações aqui. Hoje eu estou só entrando em situações exegeticamente delicadas. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20. Senhores, esse daqui não é fácil não. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20. Diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Veja que Noé, pregador da justiça, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aquele Espírito que saiu da geração pré-diluviana, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, 120 anos, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. E aqui tem tanta coisa, tanta interpretação maluca nesse texto. Jesus morre, vai no Hades e prega para quem está lá sofrendo, para Hitler. Quer dizer, Hitler não tinha nem nascido, né? Mas para todos aqueles que estavam condenados lá no inferno, não é esse o caso. Cristo, pelo Espírito, ministrou a geração pré-diluviana. Espíritos em prisão é a ideia de desobedientes, rebeldes, através de Noé, que era o pregador da justiça. Então, através de Noé, Cristo estava pregando àqueles aprisionados. Noé pregava e ensinava a justiça de Deus. Os antediluvianos estavam presos em seus delitos e pecados, almas aprisionadas. E essa figura de que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, essa figura de que o pecado escraviza, ela vai estar muito fortemente presente nas epístolas de Paulo e nas gerais do Novo Testamento. Os irmãos vão perceber isso claramente. O contexto é esse. Essa prisão é o aprisionamento decorrente do pecado. O que Pedro está dizendo aqui é que Cristo, por meio de Noé, pregou a geração pré-diluviana e eles não se arrependeram. Eles tiveram um tempo estabelecido por Deus, 120 anos, ouvindo o mesmo sermão e não se arrependeram. 120 anos. E as imagens que você vai ver de Noé construindo a arca, é que em derredor de Noé haviam pessoas que zombavam dele, que diziam que Noé era louco. Alguns filmes de Noé é retratado como um lunático, porque ele pregava a respeito da justiça. Eu não lembro qual o pregador, mas esse pregador começou a pregar muito o mesmo sermão,
Era o mesmo sermão, não mudava em nada. E os presbíteros da igreja ficaram meio incomodados com aquilo. E o pregador e o presbítero teve a coragem, sempre tem um que tem coragem ou alguns. E aí o presbítero chegou e conversou com o pastor: pastor, tantas coisas na Bíblia para falar, tantas coisas assim, mas o senhor está com a mesma mensagem. Pois é, enquanto esse povo não mudar de vida, eu vou pregar a mesma coisa. Porque o pecado está florescendo e o pastor só cajado, subia no púlpito, era cajado mesmo. Meus irmãos, 120 anos falando da justiça de Deus e aquele povo não se arrependeu. Eu acredito que nenhum de nós vai vir 120 anos, cerca de 54 domingos no mês, e ouvir no mesmo domingo o mesmo sermão. Pois aquela geração ouviu o mesmo sermão. Eles não se arrependeram. E qual é o raio-x da geração pré-diluviana? Pode passar para o próximo aí. Versos 4 a 7 vai nos dizer o porquê dessas deliberações fortes da parte do Senhor. A despeito da pregação de Noé, a situação estava piorando consideravelmente. Quem eram esses nefilins mencionados nesses versos? Nefilim, esse nome significa literalmente cair, caídos, ou que fazem cair. Literalmente isso. Na verdade, essa expressão não está tão ligada à estatura deles. Os melhores comentaristas não vão apontar para gigantes em porte, em tamanho. E daí? E daí? Não era necessariamente a estatura, tanto que aqui no verso 4, ele vai dizer que estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, não pela estatura deles. Não pela estatura. Eram homens de renome, valentes, líderes de cidades, de tribos, de clãs, reis, nobres, os artistas, os ídolos, os que eram admirados. Meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, já no seu início eu percebo que há uma espécie de repetição das coisas. Não existem os nossos ídolos? As grandes bandas, os grandes ícones, os influenciadores. Essa palavra eu acho que é uma das palavras assim que retratam perfeitamente a situação do mundo, em busca de influenciadores. Os grandes influencers, né? Os grandes influenciadores. As pessoas que estão na mídia, as pessoas cuja opinião tem um peso muito grande. E geralmente os idólatras dos seus ídolos, quando encontram com seus ídolos, ficam meio bobocas. Hoje tira uma foto, né? E fica ali, sabe falar nada, não pergunta nada, fica admirando seu ídolo. Os gigantes dos nossos dias. A menção de serem gigantes não estava relacionada à sua altura, mas às suas posições de autoridade, de poder, de influência, de crueldade. Eles estão inseridos no contexto do avanço da iniquidade e do pecado. Os paradigmas dos setitas haviam mudado. Não mais Sete, não mais Enos, não mais Enoque, mas os guerreiros, os valentes, os predadores, os cruéis, os perversos, os injustos. Meus irmãos, uma geração que não admira, uma geração de crentes que não admira a antiga geração, está fadada ao fracasso. Você pode ter certeza que os crentes do século passado eram muito mais fortes do que nós, muito mais resilientes do que nós, muito mais. Talvez eles não tinham o conhecimento teológico que nós temos hoje. Talvez os pastores que me antecederam aqui nessa igreja não tiveram acesso às literaturas que eu tenho, mas eu te garanto que eles eram muito mais fortes do que eu. Eu te garanto.
que eles eram muito mais resistentes do que eu. E eu te garanto que a próxima geração de pastores não vai ser tão forte quanto essa geração. E o que acontece aqui? Questionamento dos pregadores do passado, do que eles diziam, e a afeição à cultura cainita. Jesus fez menção a esse mundo pré-diluviano. Mateus capítulo 24, versos 38 a 39, nós não vamos ler, mas depois você pode ler. Jesus fez menção a esse mundo pré-diluviano como aqueles que se esqueceram de Deus. Aqueles que se esqueceram dos feitos de Deus. E estes estão presos às contingências, às demandas, às urgências, aos modismos desse mundo. Eles serão pegos de surpresa na vinda do Senhor. Serão pegos de surpresa. A maldade cresceu exponencialmente, é o que diz o verso 5. Todos os propósitos, intenções, vontades, pensamentos, desejos do coração humano eram constantemente maus. Viviam para buscar o prazer, como Eva. O fruto era bonito, bom para comer, um prazer imediato. Eram invejosos e assassinos, como Caim. Eram imorais, polígamos e violentos, como Lameque, que vimos há algumas semanas atrás a história deles. Eram cruéis e opressores, como gigantes, que eram seus heróis. Se tornaram iguais aos seus heróis. Meus irmãos, isso responde muita coisa para mim. Inclusive o resultado da última eleição presidencial. Muita coisa. Se tornam iguais aos seus heróis. Não pensavam em outra coisa, a não ser fazer o mal, satisfazer os seus desejos, praticar a violência. Não se arrependiam mediante a pregação de Noé, 120 anos. Então Deus decide destruir o mundo. O arrepender-se de Deus, nós já falamos diversas vezes, em diversas situações, estudos, até mesmo mensagens, não é necessariamente que Deus pecou ou que Deus fez algo errado. Tem nada a ver com isso. É a chamada antropopatia na teologia, que é um recurso para tentar exprimir numa linguagem humana de acomodação os sentimentos de Deus em relação a alguma situação. E aqui a palavra encontrada foi essa, mas ela é explicada na sequência. O pesar no coração do Senhor. Deus é tomado de uma santa indignação. Ele ficou indignado com o que a raça humana havia se tornado. Mas Deus tem um propósito bom, mesmo numa situação horrorosa dessa. Um mistério que nós não entendemos, aparentemente contraditório à nossa lógica. Deus não viola as vontades das suas criaturas, Deus as responsabiliza pelos seus erros, mas de alguma maneira tudo vai caminhando na direção de que os seus propósitos soberanos se cumpram. Ainda que os setitas tenham se corrompido, Deus iria zerar. E não haveria comprometimento no nascimento da esperança. Meus irmãos, quero finalizar a explicação desse texto com o verso 8. A graça de Deus. A miséria humana, a degradação humana, não significa que os planos de Deus serão frustrados. Os nossos erros, piores erros, não frustrarão os propósitos soberanos de Deus para com as nossas vidas. Quando eu me deparo com pessoas que têm um entendimento errado e diabólico, e eu falo isso com toda segurança, errado e diabólico da doutrina da eleição, e eles têm o disparate de me dizer, olha, se Deus me elegeu, eu vou viver pecando, né? E Ele vai me salvar, porque Ele me elegeu. Eu sempre digo a eles, cuidado.
Cuidado. Deus não vai salvar uma pessoa que está servindo o diabo. Deus não vai salvar uma pessoa que está servindo aos prazeres da sua carne. Isso não está na Bíblia. O diabo distorceu uma doutrina que é para ser uma bênção, um conforto, um consolo, diante das intempéries e das imprevisibilidades da nossa peregrinação por esse mundo, e o diabo distorce. E eu sempre alerto, quando eu converso com pessoas que têm essa concepção diabólica e carnal. Cuidado. Você ama a vida, não ama? Amo os prazeres, amo tudo. Mas se Deus me elegeu, Ele vai me salvar. Cuidado. Porque se você for um eleito, Deus não chamou um vaso para fazer desonra com o nome dele. Você vai morrer. Falo mesmo. Se você for um eleito, Deus vai te matar logo. Porque o nome dele não vai ser envergonhado por sua causa. Seria maravilhoso se isso acontecesse com você. Seria maravilhoso. Se você fosse um eleito rebelde, Deus te levasse precocemente e lhe tirasse das garras de Satanás e do mundo. Como isso seria bom? Mas desventura terrível será para você, se você não for um eleito e achar que é. Aí você vai sofrer. Porque nenhum prazer desse mundo pode se equiparar aos prazeres do Senhor. E nenhum prazer desse mundo pode compensar alguns segundos no inferno. Nenhum prazer desse mundo. Duro, né, irmãos? Já falei até para parentes isso. Pensa, o pessoal não me convida para muita coisa. Mas veja que a graça de Deus acha Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Os planos de Deus não seriam frustrados. O Senhor decide recomeçar com a família de alguém que fosse justo. Noé é caracterizado como um homem justo que pregou a justiça. E aqui nós temos uma palavra no verso 8, porém, em meio a toda essa deliberação assustadora de Deus, se você não fica assustado com isso, eu fico. Às vezes nos apresentamos diante de Deus de forma tão inadvertida e sem o conhecimento de quem Ele é. Deus se ira. Deus se ira. E não é só no Antigo Testamento, não. É no Novo Testamento. Em várias situações na história, se você ler um pouco de história da igreja, você vai ver como Deus cuidou dos seus pequeninos e fez com que aqueles que se opuseram à igreja tivessem um fim desastroso, sofrido. Nosso Deus é o mesmo. Mas aqui tem uma centelha de esperança, o porém. O porém que aparece no verso 8 revela que Deus vai fazer algo diferente. Deus cumpriria os seus propósitos. Nós conseguimos ver em meio a tanta maldade humana, a bondade e a misericórdia de Deus. Este porém distingue Noé dos demais. Ele se destaca em relação aos outros, não porque ele era justo, mas porque a graça de Deus estava sobre ele. Doutrina da graça no Antigo Testamento, desde o início. A graça de Deus estava sobre aquele homem. Deus o havia eleito para a redenção. Deus o pinçou de um contexto pecaminoso. Deus lhe deu fé nas promessas. E é assim que Deus continua fazendo hoje, irmãos. Eu não posso dizer aos irmãos que eu sou crente porque eu quis. Eu não quis, eu não queria. Não foi porque eu quis. Deus moveu céus e terra por meio da sua palavra e de alguma maneira essa palavra entrou e mudou toda a visão de mundo. Revelou a miséria do meu coração sem Deus. O desespero infernal da condenação. Essa obra eu não posso produzir por mim mesmo. Essa obra não pode ser emulada por ninguém. Por mais persuasivo que seja, não há curso de coach que te habilite a isso. Alguns às vezes questionam, pastor, mas um apelozinho de vez em quando seria bom. Eu falo, não.
é a palavra do Senhor que entra, é a palavra do Senhor que incomoda, e é a pessoa que apela a Deus. É ela que clama a Deus. Negócio de levantar a mão, de dizer umas frasezinhas e dizer que já é crente, de jeito nenhum. É o convencimento pelas Escrituras e a ação do Espírito Santo no coração. Se essa obra de fato acontecer, nada e ninguém vai te tirar das mãos do Senhor. Ela não é emulada, não é a musiquinha que o tecladista fica tocando, não é a fumacinha que sai daqui, não é a voz chorosa do pregador, não é a persuasão do pregador, não é a luz que diminui um pouco, não é você ficar ajoelhado ou em pé ou deitado, nada disso. Tão somente a palavra. E aí vamos finalizar com algumas aplicações, já fiz várias aqui. Primeiro é que nós não somos tão bons o quanto achamos. Moisés está lembrando aos hebreus que eles são descendentes de Adão e Eva. Sua natureza é totalmente inclinada para o mal. Pensam em fazer o mal o tempo todo. Foi a geração no deserto que construiu um bezerro de ouro que, quando Moisés se ausentou por alguns dias, eles já queriam constituir uma nova divindade, um novo sistema religioso. Alguns dias que Moisés se ausentou, cadê Moisés? Sei o que não? Vamos entregar os ouros aqui e construir um bezerro. Nós não somos tão bons o quanto nós imaginamos. Não tenham qualquer esperança de bondade em vós mesmos. Não tenham, irmãos. Moisés está implodindo aqui a antropologia oriental daqueles dias, que via o homem como um ser intrinsecamente bom, poderoso, filho dos deuses. Filho dos deuses. E não é o que acontece hoje? O homem é bom. Procure o valor que está dentro de você. Com a mulher, desperte a leoa que está dentro de você. Explore os seus potenciais, você pode mais. O mesmo discurso lá de trás. E tem pastor que ainda faz um curso desse e ainda usa no púlpito. Meus irmãos, nós não somos tão bons o quanto achamos. Segundo, linhagem espiritual. Nós somos da linhagem de Sem, de Enos, de Enoque, de Abrão, de Davi e do próprio Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os filhos conforme a carne, mas são os filhos conforme a fé. Deus cumpriu e continua cumprindo a promessa do descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Nós somos a sua igreja. A igreja do Senhor, ela deve estar destacada na sociedade, não pelo seu prédio, mas pelo fato de ser igreja, povo. E que enorme privilégio nós podemos conhecer, viver e adorar a Deus. E isso nos difere dos demais. Não se misturar com os povos pagãos é uma outra aplicação. Os hebreus estavam prestes a possuir a terra prometida, que estava inteiramente ocupada por povos pagãos. Lembram que eles dizem, olha lá tem os filhos de Anak, os gigantes, os notáveis, os poderosos, os violentos, os cruéis. E você vê Josué, quando eles entram na terra, Josué, Caleb, na verdade, subindo o monte com mais de 100 anos, dizendo, eu vou lá pelejar contra eles. Os gigantes, os notáveis. Essa terra estava ocupada por povos pagãos. E no caso dos hebreus, naquela situação, eles não deveriam não apenas se misturar com eles, mas eles tinham a missão de exterminá-los, para que a futura geração não fosse abalada por suas convicções de fé errada. Então vem o dilúvio, Moisés conta sobre o dilúvio. Houve esse momento em que a geração da semente se corrompeu e Deus manda um dilúvio. Essa ordem de Deus parece cruel, mas havia razões para isso. A ordem de invadir a terra e exterminar aquela gente. Eles eram adoradores de Moloque, sacrificavam as suas crianças a Moloque. Já expliquei para os irmãos como isso funcionava. Estátua de ferro, cuja base era abastecida com lenha, uma estátua
com as mãos estendidas, e aquele calor que era provocado pelo fogo ali naquele metal, o bebê recém-nascido era colocado ali em cima, ele morria gritando. E para abafar os gritos da criança, eles tocavam e eles cantavam a Deus Moloque, oferecendo seus sacrifícios. Por que Elias faz a decapitação de 400 profetas de Baal? Porque eles também eram cruéis. Jezabel havia mandado matar os profetas do Senhor. Não é que Deus vai pagar o mal com o mal. Mas naquele contexto, o povo precisava de uma terra em que eles não se corrompessem. Eles eram violentos, eles eram imorais, eles eram cruéis. Exatamente como os antediluvianos, eles haviam se esquecido de Deus. Mas dessa vez, Deus não enviaria um dilúvio. Com isso, meus irmãos, não estou querendo dizer que no atual momento nós vamos lançar a mão em armas e matar aqueles que não são crentes. Não é nada disso. Que nós vamos viver isolados do mundo. O movimento monástico fez isso equivocadamente. Eles pensavam que se vivessem isolados do mundo, teriam uma santidade extrema. Não. Nós estamos no mundo. Mas é preciso que a igreja entenda que ela não é do mundo. Foi colocada uma inimizade no sentido de que devo evitar qualquer tipo de relacionamento que tende a ameaçar a minha fé, que venha a corromper o meu conhecimento de Deus, que venha a prejudicar a continuidade da igreja de Deus. É nesse sentido. Última aplicação, a importância de ouvir a palavra de Deus. Deus usou os seus pregadores na antiguidade. Agora, o grande pregador era Moisés. Quando Deus quer abençoar o seu povo, Ele levanta pregadores e falam a verdade, que não tem medo. Não tem medo. E saiba que uma pregação acarreta consequências a todo pregador, especialmente quando ele incomoda algumas pessoas. Eu já contei e vou contar novamente do reverendo Benon, das suas muitas lendas e histórias reais. Falo lendas no sentido de que nós não vimos. Mas um pregador aqui do Centro-Oeste que ficava meses, às vezes, fora de casa. E naquele tempo a esposa tinha que pregar e tocar o piano e cantar quando o pastor estava fora. E nessas saídas, assistindo um campo rural, ele chegou naquela congregação e ele andava com uma faca para cortar o mato às vezes. E aí a pessoa disse assim: olha, pastor, aqui o senhor não pode falar contra adultério, porque tem um pessoal aqui que está meio complicado. Aqui o senhor não pode falar contra mentira. Tem um pessoal que mente, pastor. Olha, esse pessoal é bravo. O senhor tem uma pregação mais tranquila, né? Serve a ceia e está tudo bem. Pastor Benon, pernambucano baixinho, né? Ele subiu no púlpito, abriu a Bíblia, pegou a faca, pôs no púlpito e disse: olha, pois disseram que não era para pregar, pois é o que eu vou pregar. E ó, tome. 20 minutos, assim bem eloquente. Deus abençoa o seu povo com pregadores fiéis à sua palavra. É um sinal da bênção do Senhor, que pregam com compromisso com a verdade e com o Evangelho. Meus irmãos, que Deus nos ajude a o temermos todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos ajude a vivermos para a glória dEle. Que Deus nos dê a graça de as nossas vidas expressarem o fruto dos descendentes da mulher, não dos cainitas. Que sejamos uma geração realmente diferente para a glória dEle.